São 8h07 em Manaus. Nós estamos de volta com o Diário da Manhã pela Rede Diário de Comunicação. Um leilão público de bens penhorados avaliados em 35 milhões de reais será realizado no dia 26 de abril pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima. Serão leiloados 23 lotes de bens que incluem apartamentos, terras, veículos, maquinários, vestuário e até uma máquina de fliperama. Para falar um pouco mais de como vai funcionar esse leilão, nós conversamos aqui com o juiz do trabalho e coordenador da Asta Pública do TRT 11, Djalma Monteiro de Almeida. Seja bem-vindo, Djalma, nosso colega de jornalista, né, que agora está no judiciário lá do trabalho, mas que durante muito tempo foi um grande jornalista de política do jornal A Crítica. Tivemos o privilégio de trabalhar juntos durante algum tempo, não é, Djalma? Obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores também, né? Tem um segmento aí. De fato, uma boa lembrança, aquela de... Eu atuei 10 anos aí na jornalismo, né? Uhum. Fizemos bons trabalhos, realmente, né? Verdade. E é com essa visão de transparência, de publicidade, efetivamente, que a gente tem atuado já há um quarto de século na Justiça do Trabalho, né? Uhum. E agora nos deparamos aí, uma vez que nós estamos também coordenando alguns setores do tribunal, que tem procurado dar uma efetividade maior ainda ao processo do trabalho, né, que já é um processo eficiente em relação aos demais segmentos do sistema jurídico brasileiro, e entre os quais, né, falando desses segmentos, está o da Asta Pública. Né? Uhum. A finalidade da Asta Pública é exatamente essa de retirar bens do devedor para, num processo amplo de divulgação, de oportunizar a todos aqueles que tenham interesse na aquisição desses bens, de levar, né, dentro de uma política de disputa, buscar encontrar o maior valor a fim de que esse valor venha a sanar o débito do devedor e, consequentemente, prestigiar aquele que tem o crédito, no caso, o trabalhador. E aí, caso a venda se dê pelo preço justo, pelo melhor preço, pelo maior preço, a diferença volta para a empresa? Caso cobre a dívida e a diferença volta para a empresa? O que sobrar é todo do devedor. Né? Isso é uma política efetivamente democrática, justa, legal, né? E que busca exatamente satisfazer o crédito, porque no sistema capitalista, a gente não vai nem falar só de Brasil. Um sistema capitalista, particularmente no Brasil, na perspectiva que nós temos já de uma cultura do devedor se esconder da sua responsabilidade, né? Então, nós chegamos nesse nível, né, a ponto de extrair o patrimônio ou parte desse patrimônio para levar a leilão e fazer desse patrimônio transformar em dinheiro para pagar o credor. É uma forma também de alcançar aquela história de empresa pobre e empresário rico, né? Exatamente, o que faz parte da cultura do brasileiro também, né? Quantas vezes a gente, e principalmente na Justiça do Trabalho, é muito recorrente essa questão, a gente encontrar a empresa, vejam-se os casos da saúde aqui no nosso próprio estado, né? Quanto dinheiro foi desviado, inclusive para o patrimônio dos próprios governantes, que têm o dever, a obrigação de cuidar, de zelar do patrimônio público e do serviço público com eficiência, né, nos termos da Constituição. Mas o que a gente viu foi um grande desvio de dinheiro e as empresas sem o capital sequer para pagar o salário dos trabalhadores. O que é uma injustiça, né? A gente vai ver, tem muita gente que fala da Justiça do Trabalho como um todo, com um profundo desconhecimento, isso a gente vai avaliar,
dizendo que a Justiça do Trabalho é muito favorável ao trabalhador, que tem muito trabalhador preguiçoso e desonesto e que tira vantagem. Não estamos negando esse fato. Contudo, a Justiça do Trabalho é um segmento do Poder Judiciário que tem um compromisso com o cidadão que é trabalhador. E com esse trabalhador nós levantamos toda através da prova para dar uma sentença justa, e quando é constituído esse crédito, que a gente vai procurar, cadê o patrimônio da empresa? Mas, pelos meios que nós já dispomos hoje, né, o Brasil já dispõe de um sistema muito eficaz de pesquisa patrimonial. Vejam-se as várias operações da Lava Jato, né? Foi possível identificar onde estava esse dinheiro a partir da sua partida, né? Da sua origem. A Justiça do Trabalho tem também já esses mecanismos, né? E nós estamos utilizando ainda numa pequena escala, mas esse caso especificamente é exatamente já o final da questão. Aí você falou num preço justo ali. Nem sempre esse preço é justo, porque a gente vai verificar o seguinte: quantos bens são avaliados num patamar que, dentro desse patamar, a gente considera justo, mas quando vai para a asta pública, ali tem uma disputa. E é uma disputa tão ampla que ela envolve um aspecto físico, né, presencial. E tem também o da internet, o eletrônico, que oportuniza até gente do exterior, já ocorreu isso, de pessoas do exterior arrematar bens aqui da Asta Pública de Manaus, mas aí do TRT-11. Com um certificado digital para dar segurança jurídica exatamente, ao ato, né? Com certeza, com toda a segurança. Agora, o que a gente não pode é impedir que esse movimento entre os participantes se dê, né? É dentro de uma disputa, dizer assim. Então, tem horas que a tendência é subir o preço, mas de repente esse preço cai e às vezes não dá para cobrir todo aquele débito do empresário, né? Como também ocorre de superar aquela dívida e então sobra algum dinheirinho ainda mais para esse empresário. Olha só, eu estou vendo aqui que nesse leilão são 35 milhões de reais em bens, mas tem lotes, quer dizer, nada é individual, né? O apartamento, ele vem, são 3, 4 apartamentos, são 3, 4 terrenos. Como é que é a divisão, a composição desses lotes? A questão de lotes é mais para tornar de mais fácil identificação. Quando a gente fala em lotes, a gente tende a trazer bens da mesma espécie, né, do mesmo conjunto, não é, para melhor identificação. Mas pode ser comprado individualmente? Pode, sim. Cada um bem desse aí vai ter um valor específico, né? Essa questão do lote é para facilitar também, porque às vezes existem empresários ou comerciantes, sei lá, ou profissionais dessa área. Então, quando ele pega o edital, ele já faz uma seleção ali. Comenta-se até que, e aliás isso é bem palpável, quando nós fazíamos diretamente esses leilões, a gente já conhecia quais eram os participantes, os arrematantes. E a gente percebia, exatamente porque era feito em cada vara, era feito um leilão por cada unidade, né? E a gente via, então, a conversação daquele pessoal, né? Provavelmente nessa avaliação desse bem e da aquilatação desse valor, né? Não nego, né, embora não possa afirmar com categoria, que isso exista também, porque nós estamos num sistema capitalista. E num capitalismo, como a gente sabe, aquele que detém algum dinheiro que se mede no ramo empresarial é com o fim de obter mais lucro, né? E às vezes o devedor, numa situação dessa, às vezes o devedor não tem sequer recursos para
contratar um advogado para discutir juridicamente. E ele não sabe fazer. A Justiça do Trabalho não pode tomar essa iniciativa também, embora ela tenha a iniciativa da condução do processo, mas isso em função da lógica de que o trabalhador é o economicamente desprotegido, né? É o mais frágil economicamente. Então, o próprio sistema jurídico deu essa função para a Justiça do Trabalho de tomar algumas atitudes de ofício com vistas a solucionar mais rapidamente o problema que afeta o trabalhador em razão da natureza do seu crédito, que é alimentícia, né? Nós estamos entrevistando aqui o juiz Djalma Monteiro de Almeida, que é responsável pelo leilão público de bens penhorados do Tribunal Regional do Trabalho. Ontem, quando eu dei a notícia de que seria leiloado também uma máquina de fliperama, aí várias pessoas da rede lá, que a gente atua no portal e tal, me perguntavam, mas fliperama? É isso mesmo? É verdade. Quando eu estava fazendo a revisão do edital e conversando com o leiloeiro e com a senhora que me auxilia lá do setor de asta pública, eu estava dizendo, mas fliperama não é aquele instrumento que a gente jogava umas 2 décadas atrás, né? A criançada jogava aquilo ali. Eu digo, mas como é que a gente traz isso aí? Mas isso é em função da inexistência, pelo menos nessa busca que o oficial de justiça faz no primeiro momento, da inexistência de algum outro bem de maior valor e, consequentemente, de maior possibilidade de transformar esse dinheiro, né? Portanto, só encontrando isso aí, penhora também, isso, né? Mesmo que vai. É isso mesmo que vai. Vamos ver como é que vai ser interpretado isso aí. No popular não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. E a máquina de fliperama acaba sendo também de repente, uma joia de recordação, né? Um produto Sim. Para colecionador, para quem viveu esse período aí, que tem uma relação sentimental com a máquina. Não tenho dúvida disso. Realmente você tocou num ponto que é realmente significativo, né? Há um restaurante aqui na praça de alimentação Newtonis, que tem um bocado de coisa. De vez em quando eu vou lá com a minha esposa, né? E eu fico olhando, inclusive máquinas fotográficas daquele tempo em que nós atuávamos, né? Máquinas de datilografia, também, né? Isso. Durante muito tempo. Máquinas de datilografia, daquelas manuais, né? Quer dizer, e uma infinidade de outras coisas. Sem dúvida nenhuma que, de repente, esse bem poderá ser arrematado por um desses colecionadores, né? Djalma Monteiro de Almeida, deixa eu aproveitar um pouquinho essa entrevista aqui também. Eu sei que você é um estudioso do direito, tanto que jornalista, consagrado já, uma pessoa que podia muito bem ficar acomodada ali na profissão, como eu fiquei, mas preferiu estudar e ir lá para o judiciário, né? E concurso, aquela coisa toda, chegou lá. E eu queria saber como é que vocês da Justiça do Trabalho encaram essa mudança na legislação, em que agora, no processo, o empregado, ao oferecer uma denúncia, ele se torna responsável pelas declarações que ele faz, e o espírito do legislador é de que se evite aquela coisa de o empregado não fazia tudo aquilo, mas declara que fazia para poder ganhar uma indenização maior. Como é que isso está sendo digerido no processo, né? Interpretado por vocês, julgadores, na Justiça do Trabalho? E como que isso influenciou o julgamento? Perfeito. Eu vou começar por dizer assim, né, do plano material, o que representou a reforma trabalhista de 2017. Nós tínhamos para em torno de 2.000 processos por vara em Manaus. Com a discussão da reforma e a aprovação, consequentemente, isso já começou a mudar o quadro. Hoje nós estamos, até agora, passamos ainda, não fechamos o 3º trimestre, né? E nós estamos com um movimento de entrada por cada vara de 6 a 8 processos por dia. Isso era uma coisa que, às vezes, chegava até 20 processos por dia por vara. Então, isso intimidou de alguma maneira, né?
Contudo, o que a gente tem que observar é o seguinte: nós, ainda que com uma cultura da mentira, e você falou uma situação que era muito identificável, exatamente, comum, do trabalhador aumentar aquela história para transformar aquilo num valor. Lógico que nem todo juiz do trabalho entrava nessa conversa, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade implica fundamentalmente em instruir o processo, ou seja, buscar dentro daquele processo a verdade real. A doutrina até denomina assim, como se houvesse alguma verdade irreal, né? Mas é desse tom de reafirmação, né? Da busca da verdade real, e dessa busca sempre a gente encontra o que de fato se passava, né? O que se passa com aquele trabalhador. De qualquer maneira, o que nós vemos no Brasil é essa ansiedade por retomar o crescimento econômico, e se aproveitou dessa questão, né, para dar uma resposta para a sociedade e para o mercado também, né? Sempre a discussão é nesse sentido. O mercado está frio, o mercado está quente, o mercado está agitado, está nervoso, isso e aquilo, né? Como se mercado tivesse sentimento, né? De qualquer maneira, num sentido figurado, que representa exatamente o que os capitalistas estão querendo naquele momento, né? Então, depois eu até denomino o golpe, né, do governo Michel Temer, nós vimos a abertura que ele proporcionou depois de tantas conversações, né, diretamente com a China, que hoje é um país que está num avanço capitalista terrível, não obstante, do ponto de vista político, ainda se mostrar como um comunismo, né? Então, essa foi uma cartada que o governo deu pensando em atrair esses capitalistas, né? Só que a questão do Brasil, ela não é só trabalhista, né? A economia não se restringe a ampliar ou diminuir direitos trabalhistas, né? Isso passa por previdência, passa inclusive por gestão da coisa pública. Porque um governo que não tem confiança, não merece confiança, o capitalista não vai investir o seu dinheiro ali. Passa por governabilidade. Por governabilidade, por essa confiabilidade segurança toda, jurídica. Exatamente, segurança jurídica. Então não se vai conceder segurança jurídica cortando direitos do trabalhador. Então a reforma intimidou grandemente, sem dúvida nenhuma, mas não obstante até alguns dispositivos que, com toda certeza, mais adiante serão declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E nós temos feito alguns cursos pela nossa Escola Nacional, né, sobre reforma trabalhista, e ali a gente sente o descontentamento dos operadores do direito, do trabalho particularmente, entendendo que eu cheguei a colocar em alguns dos meus trabalhos que o legislador da reforma não foi tão responsável como se espera de um poder legislativo. A gente vai ver o seguinte: é possível mudar um sistema jurídico? Claro, mas que se faça isso dentro de um clima de responsabilidade, de ponderação, de garantias. Os princípios, né? Exatamente, os princípios, é uma das coisas que a gente discute. Então, o direito do trabalho tem princípios, entre os quais o da proteção, o da aplicação da lei mais favorável, enfim, todo aquele arcabouço principiológico, e aí que está o negócio, né? Que não pode ser afetado assim ao bel prazer do legislador do momento, ou do governante do momento que queira se valer do poder legislativo para castrar esses direitos. Então nós temos discutido o seguinte: olha, mesmo que a reforma tenha penetrado em áreas que não devia fazê-lo, mas nós vamos interpretar a partir dos princípios próprios do direito do trabalho, né, para conferir, então, o direito quando o direito esteja realmente evidenciado. Tá certo.
Djalma Monteiro de Almeida, leilão de 35 milhões de reais com lote de bens que vão de apartamento, terra, veículo, maquinário, vestuário e até a tal máquina de fliperama. Como é que as pessoas podem se habilitar? E continua aquela história de você arremata o bem, mas você que vai tirar a pessoa que está lá dentro da casa? Continua isso? Aí nós não Aquele podemos apartamento. ingressar. Pode ocorrer isso aí, né? Nesse caso, nós temos, vamos dizer, regulação pela própria Constituição, pela legislação adequada. Então, a nossa área vai até aqui, transformar o patrimônio do devedor em dinheiro para pagar o credor, o que tiver de pendências que já diga respeito a outros segmentos do Poder Judiciário, isso vai ser por conta do credor. Aquele que comprou, Agora, tudo isso comprou, né? do arrematante. Agora, tudo isso está dentro da transparência, né? Quando é feita essa asta pública, o leiloeiro avisa a cada um daqueles que estão participando sobre o real estado daquele bem, né? Djalma Monteiro de Almeida, uma alegria muito grande vê-lo aqui novamente, é sempre um prazer, porque a gente gosta de ver. Nós temos o Laírton Veloso, que é o presidente do tribunal, nosso colega, nosso radialista, contemporâneo, exatamente. contemporâneo lá da Rádio Baré, e que hoje é essa emissora que nós estamos falando aqui. Essa emissora é a antiga Rádio Baré, que virou FM. Olha então aí. nós estamos aqui na 95.7, que é a Rádio Baré. Aquela Que nossa foi antiga... nossa vizinha quando eu era do Jornal Diário da Tarde, né? lá da Eduardo Exatamente, Ribeiro, né? Eduardo Ribeiro. Aqueles momentos ali do início do Rádio nosso Baré, Jornal do Comércio, né? Isso, exatamente. Exato. Obrigado por ter vindo, um grande prazer e sucesso no leilão lá. Qualquer um pode se habilitar? Qualquer um pode se habilitar. Né? Pessoa física, pessoa jurídica? Física ou jurídica, a coisa é amplamente democrática, né? Tá Exatamente esse é o espírito que nós procuramos empreender, né, para não... Enfim, dada a natureza do próprio processo do trabalho. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui, um bom dia. Agradeço também.